Estamos com 91% de bateria. Meu consumo nos últimos 100 km está 17,3 kWh para os 100 km. Final de semana viajei, peguei um pouco de estrada, então subi um pouquinho aí. E sempre ar-condicionado ligado, né? E agora vamos zerar o Trip B, que a gente já vai saber no final da semana certinho o quanto a gente conseguiu fazer. Então, ó, Trip B zerado, 91% de bateria, uma autonomia estimada de 331 quilômetros. Vou mudar agora, ó, do modo normal para o modo alto. E aí eu vou contando para vocês minha experiência, ok? Até mais! Salve, galera! Olha, segundo dia aqui usando o modo automático. Eu confesso que eu não entendi direito a proposta. No manual ele diz que ele consegue alternar de forma automática entre os modos de condução, de acordo com a maneira como o seu proprietário utiliza o carro, né? Mas eu usando aqui na cidade, eu não percebi, ele não mudou no painel sozinho, ou se ele muda o comportamento do carro, eu também não percebi essa mudança. A única coisa que aconteceu, mais uma vez, ele volta para assistência de condução do volante no normal, né? E não no conforto. Então fica um pouco mais firme. Mas fora isso, não percebi nenhuma mudança. Não consegui perceber sobre potência. Aparentemente tá igualzinho o modo normal mesmo. Não tenho como dizer alguma coisa diferente. Não percebi nem em consumo, nem em potência. Imaginei que dentro da cidade ele mudaria automaticamente para o econômico, para que a gente não tivesse tanta força assim para sair, não exigisse tanto do motor nas paradas, por exemplo, mas isso não acontece, fica exatamente do modo normal. Então vamos observar aí, mais para frente eu pego trechos de estrada, coisa pequena, 3 km, mas eu pego. E eu não percebo nenhuma mudança também de comportamento nesse período. Então, vamos ver aí mais pra frente. Beleza? Salve, galera, tudo bem? Olha só, finalizando mais um dia aqui, mais uma semana, na verdade. Dessa vez do modo alto, né? Do nosso modo de condução. E consegui perceber algumas coisas. Ele efetivamente consegue analisar melhor se você está precisando de mais potência ou não. Então, se você pega algum trecho de estrada, está pisando um pouco mais pesado, mais firme, ele realmente aparentemente muda de modo de condução. Não que mude aqui no painel ou nada, mas você percebe que o carro se comporta um pouco mais arisco, um pouco mais tranquilo. Porém, na minha percepção, isso atrapalha um pouquinho a regeneração. Como eu comentei no vídeo do modo esporte, a regeneração era bem alta, ele conseguia aproveitar bastante, porque o carro estava com bastante potência o tempo todo, a regeneração ficava por muito tempo e num volume muito alto. Então acho que por isso que ele conseguiu regenerar bem. Já nesse, já não funciona tão bem assim, porque ele está entregando uma potência muito forte, aí na hora que você alivia um pouco o pé, ele entende que não precisa e já muda, por exemplo, para o modo normal ou o modo eco. Então aquela potência que ele estava entregando, que a regeneração poderia ajudar, já não entrega mais. E aí o carro realmente quase para, já que aqui nos testes a gente está usando sempre a regeneração alta. Então, o que eu posso observar disso? Para quem não se sente seguro em ficar utilizando só o modo normal ou o modo eco,
na hora que precisa de uma ultrapassagem, na hora que precisa fugir de alguma coisa perigosa, alguma coisa assim, pode ser um modo de condução bem interessante. Porém, existe essa coisa de não conseguir aproveitar tão bem a regeneração, e também existe a coisa que ele muda a direção para uma direção normal. Então o volante fica um pouquinho mais rígido do que se estivesse no modo econômico. Mas essa facilidade de alternar entre muita potência ou não tão potência assim, me parece que seja interessante para algumas pessoas também. Então, tô chegando aqui, a gente vai fazer a comparação de consumo, tá? Aguenta aí. Então estamos aqui, ó, finalizando nossa semana no modo eco, com 56% de bateria, uma autonomia ainda de 221 quilômetros, o meu consumo médio caiu para 16,1, mesmo depois de ter rodado 125 quilômetros, quase 126 quilômetros. Foi interessante, hein? Já que no início a gente estava com 91% de bateria, uma autonomia de 331, com consumo de 17,3, ou seja, 331. Aqui eu teria que ter rodado 110 quilômetros, mas eu rodei 125,900, 126. Então nós ganhamos aí praticamente 12, deixa eu pensar, 331, ali 110. Nós ganhamos 15 quilômetros de autonomia utilizando esse modo de condução. Interessante, né? E aí, vocês? Por enquanto, qual desses modos é mais interessante para você que anda na cidade?